Glória a Deus. Vamos então dar início ao Ministério da Palavra, a mensagem que o nosso bom Deus tem para nós nessa manhã de domingo, pedindo em nome do Senhor Jesus que Ele fale conosco, fale no nosso íntimo, no nosso espírito, também nos dando entendimento, iluminação, revelação de tudo aquilo que nos será comunicado nessa manhã por meio dessa mensagem, para a nossa edificação, para a nossa transformação, para a transformação do nosso caráter, para aumentar a nossa fé, enfim, para recebermos do Senhor tudo aquilo que nós precisamos dele receber nessa manhã. Nós pedimos em nome de Jesus para os presentes, para os demais que vão ver depois a mensagem pela internet, que todos sejam alcançados, abençoados por meio dessa mensagem em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre fé e vamos iniciar lendo a mensagem de Hebreus, capítulo 11, versos de 1 a 3. Hebreus, livro dos Hebreus, ou aos Hebreus, capítulo 11, versos 1º, 2º e 3º. Nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então é muito importante nós compreendermos bem o que é a fé, para que assim nós possamos agradar a Deus. A palavra nos declara que sem fé é impossível agradar a Deus, e quando nós passamos a viver por fé, é que nós agradamos a Deus. Mas até mesmo a fé precisa ser bem compreendida, porque embora todo homem tenha recebido uma porção de fé necessária para crer em Deus em primeiro lugar, mas essa fé precisa ser desenvolvida, e nós sabemos também pela própria palavra de Deus que a fé vem para nós, ou vem até nós, por meio da palavra, por meio de nós ouvirmos a palavra de Deus, isto é, nós conhecermos a palavra de Deus. Foi dada a lei a Moisés, e um dos principais mandamentos, uma das principais instruções foi que o povo de Deus deveria meditar no livro daquela lei dia e noite, deveria inculcar nos corações dos seus filhos as Escrituras Sagradas. Então nós precisamos viver por fé, porque nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas vive pelos sentidos, os sentidos naturais, o que se vê, o que se sente, o que se pega, enfim, são os sentidos que regem a todos nós de uma certa forma. Mas o homem que nasce de novo, o homem que se torna um homem espiritual, homem e mulher, deve viver por fé, não por vista, mas por fé, nos diz a palavra do nosso Deus. Então nós não devemos ficar presos às coisas que vemos ou até que sentimos, mas nós devemos nos deixar guiar, sermos conduzidos pelo próprio Deus, pela fé nele e na sua palavra. Ora, Deus é Espírito, nós não vemos Deus, nós não sentimos, podemos sentir algumas manifestações até da sua presença, mas em via de regra nós, o tempo, isso são exceções, no dia a dia, no cotidiano, nós não temos nem mesmo essas experiências que são esporádicas, experiências reais e não imaginárias. Mas nós
Então nós precisamos desenvolver em nós mesmos a condição de vivermos por fé. Como é que nós vamos viver por fé? Em primeiro lugar, nos aproximando mais de Deus. Quanto mais nós nos aproximarmos mais de Deus, mais próximo de nós Ele estará. E aí é que Ele irá dispensar a nós, compartilhar conosco aquilo que é próprio dele, da sua pessoa, da sua natureza. E não existe outra forma de nós vivermos por fé a não ser crendo em Deus e na sua palavra, nas escrituras sagradas. Essa é a maneira de se viver por fé. Agora, existem alguns tipos de fé, doutrinariamente falando. Nós sabemos que existem alguns tipos de fé. Existe uma fé, por exemplo, que é a fé natural, que é exatamente essa fé a qual nós mencionamos, que ela é necessária para nós crermos em Deus. Essa é uma porção de fé que é dada a todo homem. E existe também a fé necessária para sermos salvos, a fé no Senhor Jesus Cristo, Ele sendo o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então nós temos também esse tipo de fé, que é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, crer nele como nosso Senhor e nosso Salvador. Quem crer e confessar ao Senhor Jesus como o seu Senhor e como seu Salvador, esse será salvo. Então a salvação, ela depende também da fé. A salvação depende de fé. Se nós não tivermos fé, nós não seremos salvos, não nasceremos de novo. A pessoa que não nasceu de novo, ela ainda não recebeu um novo espírito gerado da parte de Deus ou regenerado, ela não será salva. Se ela morrer nessa condição, ela está condenada. Ela está condenada à morte eterna. O nosso espírito é imortal, ou ele foi criado por Deus. O meu espírito foi criado por Deus, o seu espírito foi criado por Deus, e o nosso espírito retornará para Deus que o criou ou não. Agora é necessário o novo nascimento. É através do novo nascimento que nós recebemos um novo espírito. Esse novo espírito é que é conectado em Deus, e nós, através dessa conexão em Deus, passamos a receber o que é próprio de Deus. A natureza de Deus vem fluir para nós, na medida da nosso interesse, na medida da nossa busca, na medida da nossa dedicação também, é claro, mas ele fica à nossa disposição. E agora existe uma fé de um nível mais elevado, que é a fé daquele cristão que já atingiu um certo nível de maturidade espiritual. Então é necessário que haja um crescimento para que essa fé se desenvolva em nós. E como nós falamos, repetindo, essa fé vem na medida em que nós temos um relacionamento mais íntimo com Deus, o conhecimento de Deus e o relacionamento com Deus. O conhecimento de Deus, ele vem essencialmente por meio das Escrituras Sagradas, por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Mas esse conhecimento, ele não basta o conhecimento literal. É preciso que esse conhecimento ele venha com o poder de Deus, ele venha impregnado com o poder de Deus. E como é que Deus vai liberar poder sobre nós para abrir o nosso entendimento, trazer discernimento, revelações do que nós estamos lendo, meditando nas Escrituras Sagradas? Através da nossa comunhão com Deus, através das nossas orações, através do nosso relacionamento com Deus, através da nossa confiança nele. Então é uma combinação de fatores. Isso é que vai tornar a palavra viva, rema para nós. Muitas vezes nós lemos uma passagem bíblica ou ouvimos
e compreendemos alguma coisa, temos um nível de assimilação, de compreensão daquilo que nos veio ao conhecimento. E se nós perseverarmos e buscarmos em oração e examinando, estudando aquela mesma passagem, Deus irá trazer mais entendimento a nós. O nosso conhecimento ele vai sendo aberto, vai sendo expandido. O grau de entendimento, de revelação vai sendo ampliado na medida que nós buscamos e que, claro, que nós temos em nosso coração o desejo de fazer bom uso de tudo aquilo que Deus está nos concedendo. Esse é o requisito essencial. Deus conhece os nossos corações. Nós mencionamos em uma outra pregação há tempos atrás, e lembramos agora do que aconteceu com um mágico, Elimas. Ele queria receber também os dons do Espírito Santo, mas ele não pôde receber naquele momento, porque o intuito dele não era bom, a intenção dele não era boa. Ele queria usar em benefício próprio, ele queria por orgulho, ele era uma pessoa considerada muito importante antes da chegada dos apóstolos ali, naquele local, naquela cidade, e depois ele perdeu aquela influência, e na medida em que eles perceberam que Deus estava com os apóstolos ali, então ele deixou de ter aquela relevância, aquela importância, e por isso mesmo ele quis, então, e aí foi negado a ele naquele momento. Pode ser que depois, mais adiante, ele tenha recebido, mas nós recebemos os dons de Deus, nós recebemos as bênçãos de Deus na medida em que Deus reconhece em nosso coração que nós estamos prontos para receber. Então, em tudo isso está relacionado com a maturidade que nós falamos. Se você quiser permanecer como um crente bebê na fé, neném na fé, não, isso que eu já recebi de Deus é suficiente, eu estou interessado só em morar no céu, só na minha salvação, então é só isso que você vai receber. Ou por outro lado, se o seu tipo de fé te conduz a viver como um religioso, pensando que é a igreja, que é a religião que te salva, também você ficará limitado, e quem sabe isso até possa te impedir de entrar no céu. Você já fica limitado por não receber bênçãos que você poderia receber aqui na vida presente, porque não se aproxima de Deus. É necessário nos aproximarmos de Deus, termos relacionamento de intimidade com Deus, para que a nossa confiança nele, na sua palavra, aumente, para que nós possamos reconhecer quem ele é e fazermos tudo para glorificarmos a ele. É o exemplo que nós demos do mago. A pessoa queria a glória para si próprio. Quem quer glória para si próprio pode receber, dependendo da situação, pode receber até a glória, mas a glória fica aqui, a glória é da terra. Esse tipo de glória ela permanece aqui, ela não vai acompanhar a pessoa no céu e vai muitas vezes impedi-la de entrar no céu. Então essas coisas nós precisamos compreender. Veja, nós vamos agora ler aqui para exemplificar o tipo de fé mais elevada que nós mencionamos. Vamos ler em Marcos, nós vamos ler em Marcos 2, vamos ler aqui os versos 5, 10, 11 e 12. Marcos capítulo 2, vamos ler os versos 5, 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os pecados. Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. 12.
Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Glória a Deus. Então Jesus curou aquele paralítico. Nós sabemos pelo contexto da passagem que era um sábado, e inclusive os fariseus ali, eles questionaram a Jesus que ele não poderia fazer tal obra no sábado. Mas esse não é o contexto da nossa mensagem. O que nos interessa é falar, enfatizar o que nós lemos aqui, o que nós lemos nesses versículos. Verso 10: todavia, para que saibais que o Filho do Homem, Jesus Cristo, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então, somente Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Deus só vai perdoar o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados, através do que o Senhor Jesus fez por nós, através do sacrifício dele, através da morte vicária dele, através do seu sangue que foi derramado, um sangue inocente que foi derramado exatamente em nosso favor, para nos perdoar. E todas as vezes que nós reconhecemos que pecamos e nos arrependemos e pedimos perdão através desse sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, Deus vai considerar a obra do Senhor Jesus, vai olhar para o que Ele fez, porque se Ele fosse olhar para nós, Ele não nos perdoaria. O que nós fizemos para merecer o perdão? Então Deus tem misericórdia, olha para Jesus e nos perdoa. Amém? Então nós enfatizamos em primeiro lugar a autoridade que foi dada pelo próprio Deus ao Senhor Jesus. Enquanto Ele estava aqui na terra vivendo como homem, Ele já recebeu a autoridade e o poder de Deus para fazer as obras que Ele fez. Depois que Ele retornou para junto do Pai, voltou lá para o céu, se sentou à direita do trono de Deus, do Pai, Ele recebeu toda a autoridade lá nos céus e na terra. Amém? Ele recebeu toda a autoridade do próprio Deus, transferiu essa autoridade a Ele. Então agora tudo está sob a autoridade dele, mas ele ainda não está na posição de juiz. Ele está numa posição nesse aspecto equivalente ao de um advogado que nos defende diante do Pai quando nós somos acusados pelo diabo. Então ele tem todo o poder e toda a autoridade. Vamos ler agora a passagem que está em Mateus, no capítulo 8 de Mateus. No capítulo 8 de Mateus, vamos ler a partir do verso 5. Mateus, capítulo 8. Do verso número 5, diz-nos assim o nosso Deus na sua palavra: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordena a meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Olha só, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, somente até o 10. Então nós aqui temos essa passagem que demonstra um grau elevado de fé. E o que foi então que fez com que Jesus considerasse
que aquele centurião romano portanto gentil, e por isso que Jesus falou que nem mesmo em Israel, porque os israelitas conheciam a Deus desde o nascimento, eram instruídos, ensinados nas Escrituras Sagradas desde o nascimento, conforme a ordem dada a Moisés por Deus. Então, ele comparando aqueles de Israel que já conheciam a Deus pelas Escrituras com um estrangeiro, com um gentil, com um centurião romano. E esse centurião, então, causou espanto em Jesus pela fé dele. Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem. E o que foi então que fez com que Jesus reconhecesse nele tal fé? É exatamente a explicação que ele deu, que o próprio centurião deu. Ele falou: porque eu também sou homem debaixo de autoridade. Olha só a autoridade, nós mencionamos agora há pouco. Então, assim, para que alguém exerça a sua autoridade em qualquer área, em qualquer nível, seja uma autoridade eclesiástica como um pastor, ou seja uma autoridade de caráter civil, militar, dos poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário, enfim, qualquer autoridade, ela tem que ser concedida por Deus, outorgada por Deus, com a permissão de Deus, pelo menos. Talvez não era aquele que Deus gostaria, mas é com a permissão de Deus. Me lembra, por exemplo, os casos de Saul e Davi. Deus mandou ungir Saul a rei, mas com certeza que ele sabia que Saul não ia ser o grande rei, porque Deus conhece o coração do homem e conhece o futuro. Ele é presciente, ele sabe das coisas antes que elas aconteçam. Deu a oportunidade a ele de reescrever ali o que talvez já estava previsto, mas Saul agiu pela carne, agiu pela vontade carnal e passou a desobedecer a Deus, a desagradar a Deus, enquanto que Davi não. Davi era um jovem ainda quando foi ungido. Depois, quando ele passou a reinar, já estava com cerca de 30 anos, 30 e poucos anos, mas ele tinha um coração disposto, desejoso de obedecer a Deus, de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Era homem falho, como todos os homens são, mas o coração dele era um coração voltado para agradar a Deus. Então isso fez toda a diferença na vida de um e de outro. Então aquele homem estava sob a autoridade que ele tinha recebido de uma patente superior a dele, é claro. E aí ele explicou, eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, eu mando um servo fazer, ele faz. E aí Jesus falou: com toda certeza vos afirmo que nem em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Então, o que acontece aqui? O que nós temos que compreender aqui? Vamos agora, antes de explicar, reler o que nós lemos de início em Hebreus, no capítulo 11, versos 1, 2 e 3. Vamos rememorar aquilo que está lá e que nós lemos no início. Diz-nos assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, é a prova daquilo que não podemos ver. Então aquele centurião, ele teve fé, ele demonstrou fé. Por quê? Porque ele acreditou que se Jesus desse uma ordem para que o seu servo, que estava muito enfermo, fosse curado, assim aconteceria. Então ele não estava vendo ainda sinais de cura, ele tinha fé e a esperança de que assim poderia acontecer se Jesus o curasse. Porquanto foi, verso 2, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho.
Aí vai falar depois dos heróis da fé que são mencionados nesse capítulo 11. É o testemunho deles, né? Que foi pela fé que eles tiveram em Deus. Verso 3: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, o próprio universo que Deus criou, ele foi criado quando ainda não existia, claro, por isso foi criado a partir da palavra de Deus, a partir da palavra proferida de Deus. Haja luz, houve luz. Não foi assim? Então Deus criou tudo por meio da sua palavra, enquanto ainda não existia. Agora, Deus ficou esperando alguma coisa acontecer para crer que assim iria acontecer, que da forma como Deus determinou iria se dar, iria acontecer? É claro que não, porque Ele é Deus, Ele tem poder para criar todas as coisas, Ele tem poder para criar, para recriar, para fazer o que Ele quiser, mas Deus é sempre fiel a si mesmo, então Ele vai sempre seguir os seus princípios, os seus valores, quem Ele é, e tudo isso está demonstrado na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, para nós podermos viver também de acordo com os princípios e valores de Deus. Então, esse é o tipo de fé que nós devemos ter: crer em Deus, no poder, na autoridade que Deus tem, crer na sua palavra e segundo a sua palavra. Porque não adianta eu querer exercer fé, mesmo que eu atribua a Deus a fé que eu estou tendo, para receber de Deus qualquer coisa ou alguma coisa que não esteja baseado, não esteja fundamentado nas Escrituras Sagradas. Se eu peço alguma coisa, esperando receber de Deus, tendo fé em Deus, mas eu não estou amparado, respaldado pela palavra dele, eu não vou receber. Amém? Então não adianta, nós temos que ter fé em Deus, mas também na sua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se nós tivermos fé em Deus e nas promessas de Deus, na palavra de Deus, nós agora, por meio da nossa fé, da nossa confiança nele, devemos declarar, falar, profetizar aquilo que nós estamos esperando receber dele. O que eu quero receber de Deus, eu não recebi ainda, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Agora não basta eu crer no meu coração, eu preciso declarar também com a minha voz, com a minha palavra, com a minha boca. Eu preciso profetizar aquilo que eu quero dele receber. Por isso que a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra, nos ensina que o poder da vida e da morte estão nas nossas palavras. Então, as nossas palavras podem produzir vida ou morte, de acordo com aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós falamos. Então, se nós declaramos palavras de vida, nós produziremos vida para nós e para quem nós estivermos orando, para quem nós estivermos intercedendo. Se nós declararmos palavras de morte, palavras negativas, nós também produziremos tais resultados, misericórdia. Então, nós precisamos encher os nossos corações com aquilo que é de Deus, com a palavra de Deus, com os sentimentos de Deus, com os princípios e os valores de Deus, e passar a viver de acordo com a vontade de Deus expressa na sua palavra. Precisamos encher os nossos corações para que a nossa boca fale do que está em nosso coração. É assim que se dá. A boca fala do que está cheio do coração. Se o meu coração não estiver cheio de Deus, da sua palavra,
como que eu vou ter fé, como que eu vou exercer fé em Deus? Aí você pode ter esperança, mas não tem fé. Ah não, eu espero que Deus me cure, mas você não está tendo fé, verdadeiramente falando. Fé bíblica, fé do tipo de Deus. Vamos ler ainda em João, no capítulo 4. Vamos ler João, Evangelho segundo São João, capítulo 4, versos 46 e depois dos 50 ao 53. João capítulo 4, verso 46 nos diz assim: Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Esse foi considerado o primeiro milagre, que Jesus fez ali naquela festa do casamento. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Agora vamos pular para os 50. Assegurou-lhe Jesus: Pode seguir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: Teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles lhe disseram: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu ser aquela a mesma hora em que Jesus lhe dissera: O teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja o verso 50. Assegurou-lhe Jesus: Pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. O homem acreditou na palavra de Aiore, Areclai, Orecodelai, de Jesus. Aiore me canta, louvado seja o Decodeu, Oreareu, Orecodeu, Oreclai. É assim que nós temos que agir, crer na palavra, nas palavras do Senhor Jesus. Amém? Porque o Senhor Jesus, Ele era a palavra, Ele estava no princípio com Deus, quando tudo foi criado com a participação dele. Nada do que foi criado se fez sem a participação do Senhor Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tudo que Deus executa é com a participação do Espírito Santo. Então, nós temos que crer em Deus como Ele realmente é, crendo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, nós, se tivermos fé, esse tipo de fé, nós iremos receber de Deus as promessas que Ele tem, na medida em que nós formos ficarmos aptos para receber, prontos para receber. E isso é Deus é quem define, Deus é quem decide quem está pronto, quem não está, qual é o momento dele nos entregar certas bênçãos. É Ele que resolve, é com Ele. Mas nós temos que crer e temos que perseverar em fé, bater e insistir, bater e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Então, se nós estamos esperando e cremos e temos a palavra de Deus que nos respalda a confiar, a ter fé em Deus para receber tal bênção, qualquer que seja ela, seja para cura, seja para libertação de algum vício, quem sabe, de um mau hábito, seja para nós termos, por exemplo, mais entendimento, mais compreensão das Escrituras Sagradas, tudo que nós quisermos receber de Deus, dele nós receberemos, se for do agrado dele, se estiver em conformidade com a vontade dele expressa na sua palavra, e se ele encontrar em nosso coração o desejo, não só a fé, mas o desejo de fazermos bom uso. Aquilo que nós vamos receber dele é uma prosperidade, quem sabe na área material, comprar um objeto, comprar uma casa, comprar um veículo, ser promovido no trabalho, também as coisas materiais. Deus vai examinar os nossos corações, as intenções dos nossos corações, Ele conhece. Então, se nós formos fiéis a Deus,
nós vamos receber. Ser fiel no pouco, que te colocarei sobre o muito. E isso, esse tipo de fidelidade não diz respeito somente aos aspectos materiais. Em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos nos dedicar a sermos fiéis a Deus, obedientes a Ele, tementes a Ele, para que assim nós possamos dele receber o cumprimento das promessas. Tudo já foi conquistado pelo Senhor Jesus em nosso favor. Efésios 1:3, todas as bênçãos espirituais já foram conquistadas pelo Senhor Jesus, elas nas regiões celestiais, ou seja, elas estão lá no céu, e Deus está aguardando a minha prática de fé, a minha fé e a minha aptidão, a minha preparação para que no momento certo Ele me entregue todas essas bênçãos. Nós vamos recebendo constantemente, somos abençoados, nós estamos vivendo em obediência a Deus, no temor de Deus. Nós estamos nos relacionando com Deus, tendo Ele como nosso Senhor, como nosso Pai, como tudo que nós sabemos que Ele representa para nós. Deus, na verdade, sem Deus não há vida. Nós sabemos que a nossa própria vida, ela nos é dada por Deus. Os nossos pais coabitam, tem a concepção, gera lá um feto, mas o nosso espírito vem de Deus. Se Deus não der a vida, não existe vida. Portanto, que existe diferença entre os homens e os animais, embora hoje em dia as pessoas estão tão confusas, tão desequilibradas emocionalmente, que estão começando a adotar animais como se fossem filhos naturais. Olha que loucura! O animal não tem espírito, ele tem alma, tem corpo, tem alma, mas não tem espírito. Não vai para o céu. Não adianta a pessoa querer ir contra Deus, é perda de tempo e é prejuízo na certa. Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Salmos 25:14, repetindo: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Então, se nós quisermos receber de Deus revelações dos seus segredos, porque a palavra de Deus, ela é espiritual, Deus é espírito, então nós só vamos receber as revelações por meio do Espírito Santo. Nós precisamos, para receber revelações de Deus, até mesmo para compreender bem as Escrituras Sagradas, nós precisamos de tais revelações, e por isso nós precisamos nos tornar íntimos do Senhor. Amém? Romanos 14:23. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, se nós temos as promessas de Deus, temos a palavra de Deus, temos as promessas de Deus, e nós duvidarmos de algumas delas, ou de muitas delas, ou quem sabe misericórdia de todas elas, nós estaremos pecando. Porque é a mesma coisa de você falar para Deus: não, Deus, para mim é mentiroso, porque o Senhor deu essa palavra aí, mas eu sei que o Senhor mente, então eu não posso confiar na sua palavra. Misericórdia. Então é isso que é o sentido do versículo, da parte final do versículo. Tudo que não provém da fé é pecado. Se eu não creio em Deus, se eu estou duvidando de Deus, da sua palavra, eu estou pecando, porque Deus é verdadeiro, Ele jamais poderia mentir, Ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis, Ele é fiel a si mesmo, a sua palavra não muda, nada, tudo passará, tudo será transformado, mas novos céus e nova terra serão criados, mas Deus e a sua palavra não passarão, nada muda, Deus declara. Deus não sofre mudança nem sombra de variação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus falou, está falado.
Ele é digno de toda a nossa confiança. Veja, pela palavra de Deus, Deus criou todas as coisas. Pela vontade de Deus, você recebeu vida no Espírito. O seu Espírito foi dado a você por Deus, a mim também. Então, nós precisamos confiar em Deus, na sua palavra. Mas como que eu vou confiar na palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus, pastor Luiz Henrique? Não tem jeito. Não tem jeito. Ou você conhece as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, para viver de acordo com elas, ou você vai estar falhando, e muitas vezes pecando, como nós acabamos de falar agora. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 1, nós vamos ler os 2 versículos para trazer o contexto, mas a parte final é o que nos interessa. Romanos 1, 16 e 17. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17 nos diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos repetir o 17? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nas Escrituras Sagradas, uma justiça que do princípio ao fim, de Gênesis a Apocalipse, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, se nós quisermos viver por fé, nós temos que viver de acordo com o Evangelho, de acordo com Deus, com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, se nós quisermos também, ainda para finalizar, nós vamos mencionar o que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 7. Verso 7 de 2 Coríntios 5. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível viver. Ou em outra versão, vivemos por fé e não por vista. Ou seja, nós vivemos pela fé, pela palavra de Deus, confiando nele, na sua palavra, nas suas promessas, na pessoa dele, no caráter de Deus, sabendo que Deus é perfeito, é santo, é justo, é bom, é amoroso, tudo que ele é, que está expresso na sua palavra. Então nós podemos confiar em Deus. Ele é digno de toda a nossa ele é digno de toda a nossa confiança. Amém? A nossa fé é confiar sem duvidar. Se vier dúvida, vamos orar e vamos, em nome de Jesus, repreender a dúvida e crer plenamente em Deus e na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando você muda as palavras que saem da sua boca, passando a profetizar, a professar somente palavras de bênção, somente palavras de vida, você muda o seu destino e acelera o cumprimento do plano de Deus na sua vida. Então, se você quer acelerar o cumprimento das promessas de Deus, o propósito de Deus na sua vida, mude a sua forma de falar. E para mudar a forma de falar, é preciso, em primeiro lugar, mudar a forma de pensar, de sentir, a forma de querer. E isso depende de nós alimentarmos os nossos corações com Deus e com a sua palavra. Amém? E aí nós teremos fé. Jesus disse que se nós tivéssemos fé, não é do tamanho não, tá? É como um grão de mostarda. Vamos ler aqui para relembrar a passagem que está vamos ler em Lucas 17. Evangelho segundo Lucas 17. Verso 6. Ao que encorajou-nos o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar,
e ela vos obedecerá. Também Mateus 17, 20. Vamos ler em Mateus também, 17, capítulo 17, verso 20. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. O monte aqui representa a dificuldade, o problema, o impedimento, o que é impossível para nós: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas olha só, direis a este monte. Nós temos que falar, nós temos que dar a ordem no nome do Senhor Jesus. O poder e a autoridade são de Jesus, mas Ele já nos comissionou para fazer as mesmas obras que Ele fez no nome dEle. Então, exercer fé no nome dEle é declarar por fé ao problema, à situação, aquilo que nós estamos querendo receber por fé, pela nossa fé no Senhor. Então, se tem uma enfermidade, nós vamos repreender a enfermidade e mandar ela sair em nome de Jesus, mandar o mal cessar em nome de Jesus, e mandar também até mesmo a saúde retornar em nome de Jesus. Amém? Então é assim que nós vivemos por fé. Então essa foi a mensagem da palavra do nosso Deus para a nossa edificação nessa manhã de domingo. Declaro a todos abençoados, profetizo uma semana de bênção, de vitória, de paz, com saúde para todos os presentes, todos que vão vir depois dessa mensagem pela internet. Todos sejam abençoados, e todos nós vamos passar a viver num nível mais elevado de fé, conforme a mensagem que nós ouvimos hoje. Em nome de Jesus.